Olá, JCR, nós estamos dando início ao primeiro programa JCR Comunicações. Aqui do meu lado, o Diácono Francisco. Muito obrigado, Diácono, pela sua participação. Eu sei que é difícil a sua agenda aí, mas graças a Deus você conseguiu um tempinho aí para a nossa gravação. Vieram muitas perguntas, agradeço a você que nos mandou a pergunta pelo Facebook e espero que o Diácono consiga responder essas perguntas. A primeira pergunta, Diácono, é do Everton Polessi. Ele diz o seguinte: Pedro, quando negou, e os outros 10 apóstolos, quando fugiram, não cometeram um pecado da mesma gravidade que Judas, quando entregou? Boa tarde, Peter. Muito obrigado, Everton, pela sua participação neste nosso encontro. Bem, nós havemos de compreender a gravidade e as consequências da negação de cada um dos discípulos e o momento em que eles estão inseridos, não é? Por exemplo, Judas, o traidor, antes de fazer parte do grupo de Jesus, ele fazia parte de um grupo chamado sicários. E o que queriam os sicários? Os sicários esperavam um Messias que tivesse por função expulsar, por meio da violência, todo o Império Romano das terras de Israel, do povo judeu, e deixasse o povo judeu então livre. Quando Judas Iscariotes, ele então vai até os sumos sacerdotes e entrega Jesus aos sumos sacerdotes, a intenção de Judas não era trair Jesus, mas que por meio da pressão dos sumos sacerdotes, Jesus manifestasse a sua força, Jesus manifestasse o seu poder por meio das armas. Os sicários, eles lutavam com armas. Então a intenção de Judas era que Jesus, ele pegasse as armas e se rebelasse. Então esta é a natureza da traição de Judas. A traição de Judas, o seu intuito, nós podemos dizer, era que Jesus manifestasse todo o seu poder e toda a sua glória. Os discípulos, quando não estão junto com Jesus no caminho da crucificação de Jesus, eles estão salvaguardando sua vida. Então, a natureza da ausência dos outros discípulos é distinta da natureza da negação de Judas no processo da crucificação de Jesus. Então, não é a mesma natureza, a situação não é a mesma, não podemos nem mesmo afirmar categoricamente que há aí o princípio da apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é negar por completo, não é, a fé na pessoa de Jesus. Os discípulos, eles simplesmente se sentiram amedrontados e então não estavam junto com Jesus para que também eles não fossem presos, para que também eles não fossem represados pelo Império Romano e pelo povo judeu. Muito bom. Espero então essa resposta do nosso diácono tenha solucionado a sua dúvida, Everton, e obrigado pela sua participação. Vamos para a segunda pergunta, que é do Claudir Rocha. O que é querigma? Claudir, meu amigo, querigma é uma palavra de origem grega que tem vários significados. E um dos significados desta palavra é o anúncio. Então, um querigma mistagógico, por exemplo, é o anúncio do Evangelho, dos mistérios do Evangelho, da mística do Evangelho de Jesus Cristo. Então, querigma basicamente é anúncio. Todos os discípulos saíram de modo querigmático a pregar o Evangelho, quer dizer, saíram a anunciar o Evangelho, não é? Então, querigma, de modo simples, sinteticamente, é anúncio. E aí, nós damos diferentes atribuições a esta palavra querigma. Muito legal as perguntas. A gente vê que o pessoal tem dúvidas, né? E busca sempre solucionar. Às vezes não consegue uma resposta, mas está aí esse programa para tentar solucionar as dúvidas. E perguntas do dia a dia, não é, Pedro? Perguntas que muitas vezes pairam em dúvidas na vida da comunidade e as pessoas não têm aí a possibilidade de esclarecê-las. Com certeza. A terceira pergunta, Diácono, vem lá de Itu, São Paulo, José Carlos. Por que alguns textos bíblicos mencionam a palavra Oxalá? Olha, José, a palavra Oxalá, ela varia conforme as traduções da Sagrada Escritura. Não é, Peter? Nós temos várias traduções, inclusive em língua portuguesa, de edições católicas,
Nós temos a Bíblia de Jerusalém, nós temos a Bíblia do Peregrino, nós temos a Bíblia de edição pastoral, nós temos a Bíblia de edição Ave Maria, nós temos também a mais recente, a Bíblia traduzida pela CNBB. Então são diferentes traduções e quando o tradutor ele se depara com o texto bíblico, ele procura, não é, adaptar a melhor correspondência da língua portuguesa àquela palavra no original, seja o original hebraico ou seja o original grego, não é? Mas Oxalá é uma palavra que significa talvez, ou talvez não, perdão, tomara. Tomara que. Então, quando na Sagrada Escritura, por exemplo, diz Oxalá Deus me ouça, significa tomara que Deus me ouça, não é? Então, Oxalá significa tomara que. Então, Oxalá Deus esteja comigo, Oxalá Deus te acompanhe, tomara que Deus te acompanhe, tomara que Deus esteja comigo. Então, sinteticamente, Oxalá significa tomara que. Obrigado, José Carlos, lá de Itu. Diácono, nós vamos para a quarta pergunta agora. Eu achei uma pergunta muito polêmica do seu Alfredo. Diácono, a respeito dos sacramentos do batismo e casamento, que a cada dia está se tornando um ato social e não religioso. Quais atitudes a Igreja deveria adotar para valorizar estes sacramentos? Muito bem. Olha, Alfredo, meu irmão, eu penso que as orientações pastorais, litúrgicas da Igreja para esses sacramentos são orientações que por si elas já são a tomada de decisão ou a posição da Igreja concernente a esses sacramentos. O que falta para nós cristãos católicos, eu penso muitas vezes, é assumir categoricamente o discipulado de Jesus Cristo. Nós cristãos católicos às vezes somos muito relaxados. Queremos facilitar os nossos problemas ou facilitar as coisas para nós, como se nós não tivéssemos tempo para mais nada. E como se o obrigatório fosse que Deus tivesse que arrumar um tempo para nós, onde as coisas são diferentes. Então eu penso que tanto para um sacramento quanto para o outro, o que é importante é que cada cristão tome consciência da sua fé. A fé de Jesus Cristo, a fé que Jesus nos concede, não é a fé da qualquer coisa, não é a fé do vamos ver, não é a fé do indiferentismo, é a fé do compromisso, é a fé de assumir o Evangelho e trazer o Evangelho presente na vida, presente nas atitudes, presente nas ações. Então, o caminho é que cada cristão, que cada cristã, para os casamentos, que cada batizado, que cada batizada assuma o compromisso e o discipulado de Jesus Cristo. E para os que vão se batizar, pais e padrinhos, devem assumir este compromisso diante da igreja, esse compromisso diante da comunidade, de fazer salvaguardar sempre a fé revelada pelos divinos mistérios que Deus nos concedeu. Então, o princípio, não adianta a igreja dizer assim, Peter, olha, vamos adotar tal postura e a partir de agora vai ser assim, por meio do ferro e fogo. Não. Podemos fazer diferentes posições, podemos assumir diferentes caminhos, mas se cada cristão, se cada cristã, cada um daqueles que vão ser batizados por meio dos pais e dos padrinhos, ou por meio de si mesmo, quando já for adulto, não assumir o papel de viver a fé, as regras vão ser inúteis, porque aquilo que é o princípio primeiro, que é assumir categoricamente o Evangelho, não vai estar sendo salvaguardado na vida do fiel. Então o caminho não é a regra, o caminho é o compromisso diante da comunidade cristã e diante da fé, do dom da fé que Deus nos concede. Até um parênteses, Diácono, que o povo se preocupa mais com o churrasco, com o buffet após o casamento, após o batismo, né? E quer que seja tudo muito rápido. Quer que seja tudo muito rápido e não assume o compromisso. Quantos casais, por exemplo, aparecem nas secretarias e quando o padre, o secretário, a secretária fala da taxa do casamento, fala, nossa, mas a igreja cobra muito caro. Mas ele se esquece que ali ele vai gastar cerca de 8, dependendo do buffet, até 10 mil reais com buffet, fotografias e tudo mais, e reclama da taxa da igreja. Não é por quê? Porque não assumiu o compromisso.
porque não assumiu a verdade do Evangelho, porque não assumiu o discipulado de Jesus Cristo. Então, assim, muitas pessoas inventam inúmeras desculpas, mas a desculpa maior que nós devemos nos desfazer é de fazer valer sempre a nossa vontade. Quando nós estamos dentro da igreja, nós estamos para fazer valer a vontade de Jesus Cristo. O casal que resolve assumir na sua vida o enlace matrimonial por meio do sacramento do matrimônio, esse casal deve saber que são chamados a viver na igreja como discípulos, discípulas, e assumindo o sacramento do matrimônio, ser testemunha de Jesus Cristo por meio do serviço na vida da igreja, na vida da sociedade e onde quer que seja, no seu estado de lazer, no seu estado de trabalho, no seu estado de vida familiar, dentro da sua própria casa. O caminho é sempre o caminho da conversão, é sempre o caminho de assumir mesmo a palavra de Jesus Cristo, de assumir o Evangelho. Tá isso, Alfredo. Ficou muito bem explicado essa resposta. Excelente, Diácono, muito obrigado. A quinta e última pergunta é do Matheus Mistrinel. É uma pessoa, a gente vê pela pergunta, Diácono, que é bem jovem. Ainda o jovem tem medo de certas coisas. Ele pergunta o seguinte: Diácono, ouvir música secular é pecado? Olha, Matheus, meu irmão, meu amigo, o que poderia dizer da arte? Não é? Vamos tomar a música secular primeiramente como arte, não é? Então, a arte é sempre uma dádiva, a arte é sempre uma graça. E aí cada artista, ele tem por missão tornar presente na vida da sociedade as maravilhas de Deus por meio da arte. Então a música secular, não é propriamente dita, também é uma arte, e a arte é dom de Deus. A arte é gratuidade da parte do Senhor para todo homem e toda mulher que por meio dela, por meio dessa arte, possa então buscar contemplar as maravilhas de Deus. A respeito da música secular, não é pecado ouvir música secular. Agora, é verdade que alguns tipos de músicas, não é, ditas, que costumeiramente nós ouvimos falar na sociedade, músicas do mundo, mas que é preferível de fato a expressão música secular, algumas letras, elas não condizem com a realidade do homem, da mulher, do discípulo, da discípula de Jesus Cristo, que segue ali os princípios do Evangelho. Então o problema não é a música não ser de autoria de nenhum artista sacro, de nenhum artista religioso. O problema é que cada letra de música, ela deve ter uma orientação, ela deve ter um princípio, ela deve ter um norte, ela deve levar as pessoas a contemplar a graça de Deus. E até mesmo por meio da música secular, falar das maravilhas de Deus, não é? Na vida do homem, na vida da mulher, na vida do serviço, no trabalho, nas lutas diárias de cada dia. Isso sim são músicas verdadeiras. Agora, existem músicas, meu caro Mateus, e você, Peter, que está aqui comigo. Vejam, existem músicas que não tem nada disso. Existem músicas que elas simplesmente servem para difamar a sexualidade, tanto masculina quanto feminina. Existem músicas que não condizem e não constroem nada na vida de um homem, na vida da mulher. Existem músicas que são pura libertinagem. Então, esse tipo de música são músicas que não condizem. Agora, existe música, aquela saudosa música de raiz, por exemplo, são músicas que nos aproximam da graça, porque ainda que não sejam músicas religiosas, elas falam de um bem, elas falam de um valor. Agora, como é que eu vou nortear na minha vida que música eu vou ouvir, que na música eu não vou ouvir? Essa música, ela te aproxima de Deus? Essa música, ainda que seja música secular, ela fala do bem, ela fala das maravilhas presentes no mundo? Ou ela simplesmente fala da derrota, ela simplesmente fala da discórdia? Ela tem por objetivo levar as mulheres a dispor a sua sexualidade de modo fútil na vida da sociedade, e aí
cada cristão, cada cristã vai fazer o discernimento de que tipo de música deve ouvir e que tipo de música vai servir para o seu bem, para o seu bem espiritual e até mesmo para o seu lazer, para o seu relaxamento. Muito legal, Diácono. Uma pergunta interessante, uma pergunta de jovem. E às vezes um jovem até fica com medo de ir para uma balada, de ouvir uma música secular, né? Mas existem diferentes tipos de músicas e essas diferentes modalidades musicais, elas devem levar você a um relaxamento de espírito. Se essa música te leva a um relaxamento de espírito, ela deve então ser ouvida por você. Agora, se ela leva você ou aqueles que estão próximos a quaisquer outras coisas que se encaminhem para uma vida totalmente depravada, esse tipo de música não condiz com um cristão. Legal, nós vamos então para o nosso intervalo, para o diácono respirar um pouquinho, tomar uma água. Fiquem agora com a banda 70x7, eles que é uma banda católica aqui da nossa paróquia. Conheçam um pouco do trabalho deles e já já nós voltamos. JCR, venha fazer parte desta família. A banda 70x7 agradece a JCR Comunicações pelo espaço cedido. Força pra continuar, porém unidos em oração, todos cantando assim. Vem cantar, vem pular, vem dançar, vem brincar, vem louvar o Senhor. Vem amar, festejar, adorar, exaltar, dedicar o Senhor. Vem correr, ser feliz, adorar, exaltar, se abrigar no Senhor. Vem voar, vem correr, vem servir, se ofertar, cantando assim. Oh, na 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 Voltamos nos nossos intervalos para a nossa última pergunta. Qual a importância da juventude em uma paróquia, Diácono? Olha, meu caro Peter, eu penso que a importância da juventude numa paróquia, ela deve ser sempre prezada como o grupo de discípulos. O grupo dos discípulos de Jesus é sempre importante. Então, na vida da igreja, não podemos dizer que o jovem é mais importante que o adulto, que é mais importante do que os idosos, que são mais importantes do que as crianças. Mas o que é importante na vida da paróquia é sempre o número dos discípulos que buscam viver o Evangelho de Jesus Cristo no dia a dia. Obviamente que nos dias presentes, que nós contemporâneos que nós estamos, a juventude faz diferença. A juventude, ela tem o poder hoje, não é, de arrastar muitos outros jovens consigo, e sendo uma juventude cristã, arrastar para Deus, arrastar para a igreja.
Quantos jovens no mundo arrastam outros jovens para a drogadição, arrastam outros jovens para o alcoolismo, e sendo uma juventude cristã, católica, presente na paróquia, a sua missão também é arrastar, mas não para estes outros ambientes, arrastar para Jesus Cristo. O princípio, a missão de todo discípulo, de toda discípula, é sempre tornar o nome de Jesus conhecido, onde quer que eles estejam. Então, a importância de uma juventude estruturada, de uma juventude organizada na vida da paróquia, é testemunhar o Evangelho e arrastar muitos outros para o grupo dos discípulos e das discípulas de Jesus Cristo, para que, junto como comunidade de fé e de vida, possamos, iluminados pelo Espírito Santo, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tornar presente o reino de Deus entre nós. Esta é a missão que Deus nos deu, esta é a missão da juventude e é esta a importância da Chegamos ao fim do nosso primeiro programa, JCR Comunicações. Agradeço ao Diácono Francisco pelas belas e sábias respostas. Muito obrigado, Francisco, pela sua participação aqui no nosso programa. E peço para que você convide os nossos telespectadores para que enviem as suas perguntas e solucionem as suas dúvidas. Muito obrigado, Peter. Na sua pessoa, eu quero agradecer a toda a juventude de Cristo Rei pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos, podendo fazer este trabalho de evangelização, não é, na nossa igreja, na vida da igreja de modo geral. Você que nos acompanha pela internet e que nos prestigia neste momento, faça como disse o Peter, envie as suas dúvidas, envie as suas perguntas e quem sabe algumas daquelas que você nos enviar poderá ser selecionada pelo nosso produtor e aí então nós poderemos responder, se assim for conveniente, nos próximos programas. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, você jovem, você idoso, você criança, você que é simplesmente agraciado por Deus, você juventude de Cristo Rei, você paroquiano, você de outra cidade. Muito obrigado, que Deus te abençoe profundamente nesta nossa tarde e em todos os momentos da sua vida. A ti, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que queira mandar a sua pergunta, mande para o nosso e-mail jcrcomunicação2014, sem acento, sem o tio, @gmail.com e a nossa página do Facebook, facebook.com/juventudejcr. Muito obrigado pela sua participação, a todos que nos enviaram as perguntas e até o nosso próximo programa. Venha fazer parte da nossa família JCR Comunicações.